Rádio Orizona Web. Jornalismo de verdade. Continuando Orizona Esporte Notícia, nós vamos abrir um parêntese aqui na nossa programação e já passar a esse assunto que nós já colocamos na manchete. 18 de maio, Dia Nacional de Luta contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nós estamos recebendo aqui uma comissão, pessoal da Prefeitura veio nos dar a honra de participar aqui do programa com a gente para falar sobre esse Dia Nacional de Luta contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós temos aqui ao nosso lado o secretário de Ação Social, Ditinho, Benedito Gonçalves, secretário da Cultura, o Antônio Pereira de Almeida, conhecido por Antônio Baiano, né, Antônio? Assistente social, a Fátima, a psicóloga Karine, presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Zilda. Então nós vamos começar pegando inicialmente aqui o boa tarde deles. Vamos falar aqui, pelo menos o boa tarde eles vão falar, viu? Entrou aqui, fala boa tarde sim. Nós vamos começar aí com o secretário de Ação Social, Ditinho. Boa tarde, Ditinho. Boa tarde, Tamir. Boa tarde, Nilcim. Boa tarde, essa Rádio Constituída Arizona. Eu quero agradecer pela oportunidade de a gente estar esclarecendo alguns pontos aqui sobre esse tema que é tão relevante no Brasil e em Arizona não é diferente. É isso aí. Secretário da Cultura, Antônio Pereira de Almeida. Antônio Baiano, boa tarde. Boa tarde, Tamir. Boa tarde, Nilcim. Wesley, da Rádio Orizona Web. Boa tarde a todos que estão conectados via internet a essa rádio que tem já feito tão bem a Orizona e tão nova, né? Mas cada vez mais está crescendo. A gente estava ali na coordenação desse evento e percebendo a adesão da população. Passando ali próximo à farmácia Joaquim Pereira, tinha um casal aplaudindo, né? Literalmente aplaudindo esse ato que nós fizemos aqui. Na verdade, nós estamos antecipando o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Enfrentamento ao abuso, exploração e a violência contra criança e adolescente, que foi uma data marcada por causa de uma tragédia, né? Onde uma criança de 8 anos foi vitimada. Então, hoje, 16, nós antecipamos 2 dias, mas nós estamos em consonância com o Brasil inteiro que está nessa campanha. Inclusive o Neymar, nós estamos falando de esporte aqui, o Neymar e o Daniel Alves gravou para fortalecer essa campanha, pedindo, vamos entrar em campo contra a violência, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, sobretudo nesse período da Copa, porque muitas pessoas aproveitam a miséria de muitos brasileiros e querem comprar nossas crianças e adolescentes como mercadoria. E nós temos que denunciar, gritando bem forte, diz que sem medo, porque não aceitamos a violência e a exploração. É isso aí. Conosco aqui também a assistente social, a Fátima. Boa tarde, Fátima. Boa tarde, locutores dessa renomada rádio. Boa tarde aos ouvintes. Nós estamos terminando uma caminhada que a gente ficou muito contente, agradecido, porque a gente viu a adesão e a cooperação de todas as pessoas que a gente convidou. A gente envolveu as escolas, a Secretaria da Cultura, que é representada pelo Antônio Baiano, o nosso secretário Ditinho não mediu esforços para conseguir realizar essa caminhada. A gente fez também tivemos a adesão do pessoal do Judiciário, o Conselho Tutelar, o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente. Então foi uma caminhada muito bonita, onde toda o centro de Orizona ficou ciente da nossa campanha e do nosso trabalho em prol das nossas crianças. Muito bem. Vamos falar também, pegar uma boa tarde aqui, da psicóloga Karine. Karine, boa tarde. Boa tarde, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui para conscientizar a população do nosso trabalho. É o nosso dever cuidar das nossas crianças, o nosso papel, porque elas são responsáveis do nosso futuro, então temos que cuidar de todos. Diga não à violência sexual. É isso aí. Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Zilda vai chegar um pouquinho mais perto aqui da mesa, para pelo menos dar o seu boa tarde aí também.
tecer as suas considerações. Jornalismo de verdade. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio, né? Gostaria de agradecer toda a nossa equipe, agradecer o Ditinho, secretário de Ação Social, que não mediu esforços, né, para ajudar a gente nesse evento, e agradecer a todos que estavam presentes. Isso aí. Mais uma que chegou aqui, assistente social, a Nilva. Nilva, pelo menos boa tarde, você vai falar para os nossos ouvintes. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estou representando a equipe volante do CRAS. A gente vai para as zonas rurais todas as quintas-feiras. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, eu quero deixar o microfone à disposição de qualquer um de vocês que queiram usá-lo para falar a respeito desse dia tão importante. É o dia 18 de maio, mas como o Antônio já falou, foi antecipado para hoje devido a ser domingo, né, Antônio? O 18 de maio é domingo, né? Pode falar mais alguma coisa, acrescentar alguma coisa para os nossos ouvintes, Antônio? Do seu direito de viver com dignidade. O trabalho infantil, ele só pode existir numa relação familiar saudável, nunca numa relação de exploração. Às vezes a pessoa diz, hoje a criança não pode trabalhar, a criança não pode ser explorada no trabalho, mas a criança, ela na dinâmica familiar, ela participa nesse processo educativo. O trabalho, com pequenas tarefas de não deixar o seu chinelo em qualquer lugar, de ajudar a mãe que está lá no cuidado na cozinha, lavando uma vasilha ou enxugando um prato, ela não está sendo explorada. Mas nunca tirando dela aquilo que é direito dela, que é estudar e brincar e viver bem. Um terceiro ponto é a proteção ao trabalho do adolescente. O adolescente pode trabalhar, mas tem que ter um cuidado muito grande. Inclusive nós temos Jovem Aprendiz, né? Os programas de Jovem Aprendiz, onde consorcia trabalho como aprendizado, mas também espaço de escola e o espaço do lazer. Então tem que ter esse cuidado para que não prejudique a vida dessa criança. Outra coisa que nós estamos gritando aqui muito forte hoje em Arizona, que é o combate à exploração sexual. Algo que está presente nas casas de nossas famílias. Atos praticados por padrastos, pais, avós, vizinhos e conhecidos que abusam da carência das crianças, que tenta comprar as crianças com pequenos brinquedos, pequenos presentes e depois elas caem no laço da exploração. A proteção contra a violação dos direitos da criança e adolescente, que está bem explícito no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente. A necessidade do atendimento psicossocial, por isso nós temos uma equipe aqui, né, multidisciplinar, para acompanhar esses casos. O atendimento também jurídico, porque tem momentos que precisa da coerção. Inclusive o Paulo, né, que representava o judiciário, estava colocando que aqui nós temos inclusive pessoas presas por tais atos aqui em Arizona. E tem pessoas também denunciadas que com certeza irão a julgamento porque vitimaram crianças aqui em Arizona. Então são situações que o Poder Judiciário tem que ser parceiro das crianças, dos adolescentes, atendendo essas vítimas. Outra questão é a capacitação dos profissionais, seja eles profissionais de educação, profissionais de saúde, né? E os próprios familiares para perceber os sinais, né, da exploração sexual. Uma outra questão é o acesso ao Serviço Nacional de Recebimento de Denúncia, né, que é uma coisa que está sendo massificada, inclusive na grande mídia, que é o Disque 100. Um número fácil de gravar e que pode ser denunciado sem precisar se identificar. É anônimo. E o Conselho Tutelar pediu também para divulgar o celular Vivo 64 para Arizona, que é 9996-6175, para que alguém, sabendo de um fato, ligue para o Conselho e o Conselho possa convocar a polícia e chegar lá pegando em flagrante ou infrator que merece ser preso. Ô Antônio, vamos repetir aí, Olilson, vamos repetir o telefone aí, é muito importante esse telefone aí. Repita, por favor. Então, o Disque 100 é um número nacional em todo o país, que onde você souber de um caso ou suspeitar que esteja acontecendo em alguma casa tal ato de abuso, de violação aos direitos da criança, você pode discar 100
e que vai cair numa central que vai encaminhar para a autoridade competente para autuar na Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Vai autuar essa pessoa. E aqui em Orizona, se você tiver com algum problema, perceber algum problema, nós temos 5 conselheiros aqui. E eles pediram para a gente divulgar o número. O número é 64 9996 6175. Da Vivo. E se você tiver sem crédito, pode ligar a cobrar, que eles vão atender e vão buscar os meios necessários para autuar o infrator ou infratora. É plantão 24 horas? Plantão 24 horas. Na web. Jornalismo de verdade. Bom, e foi só vocês chegarem aqui, pessoal, e tá chovendo aqui de perguntas para vocês. Nós temos perguntas aqui de Orizona, Pires do Rio, Vianópolis, Orizona e Caldas Novas e Orizona. Nós vamos então fazer as perguntas aqui, eu não sei qual vai responder, quem de vocês vai responder, mas nós vamos passando as perguntas aqui. O Carlos Vinícius de Orizona, como denunciar o abuso de crianças? O Antônio Baiano parece que já até respondeu essa aí, exatamente, né, Antônio? Diz que 100 é nacional e vai cair numa central dos direitos humanos. Ou diz que no Conselho Tutelar, né? Que vou repetir o número aqui, 64 9996 6175. Obrigado aí ao Carlos Vinícius de Orizona pela pergunta. Vamos a outra pergunta aqui, veio de Pires do Rio. Camila Duarte. Não, ela só que está parabenizando ao secretário pela bonita caminhada. Elas estão parabenizando vocês aí. Ela é lá de Pires do Rio. A Valéria Mesquita de Vianópolis. O que a população pode fazer para conter o abuso sexual? Quem de vocês vai responder? Vamos Sim. Vamos. Quem vai responder é a Fátima, né? Assistente social. Isso, é só denunciar. Não precisa identificar, basta denunciar discando 100 para os direitos humanos ou procurando o Conselho Tutelar da sua cidade. Então, obrigado a Camila Duarte de Pires do Rio e obrigado a Valéria Mesquita de Vianópolis. Vamos ter mais perguntas aqui. Marcos Silva, de Orizona. Parabéns ao secretário Antônio Baiano e o Ditinho pelo empenho contra o abuso sexual em Orizona. Ser criança é bom demais, despreocupar com tudo que se faz, dar um pulo, um grito e uma risada. Obrigado aí ao Marcos Silva de Orizona. Quer falar alguma coisa, secretário? Importante que nós que somos gestores e gestoras públicos, que a gente tenha a responsabilidade social. Não precisa ser de uma pasta específica, né? Mas todos nós que assumimos qualquer função pública, nós temos que zelar do público. E eu acredito que quando toda a sociedade se mobiliza por uma causa, a gente consegue mudar essa sociedade. E por isso que quando o Ditinho e a Luciene me procuraram, a Zilda estava viajando, né, Zilda? Eu recebi o recado, aí eu me coloquei à disposição para a gente poder participar. Inclusive, a gente esteve numa reunião, né, Nilson? Em Anápolis, junto com o Dr. Carlos, que tem uma paixão por essa causa da proteção dos direitos da criança e adolescente. Em 2012 nós estivemos em Anápolis, fizemos capacitação para a gente poder fazer uma corrente, construir um fórum, um comitê aqui, para contribuir também na proteção dos direitos da criança e adolescente. Então, é nosso papel, né, Tim? Antônio, isso aí é o seguinte, a gente agradece pelo elogio, mas isso aí não pode ficar só por aqui, isso aí é uma primeira de muitos que nós vamos fazer, e a gente convoca toda vez a sociedade para participar também e ajudar, porque o Poder Judiciário, o Poder Público e o Executivo, certo? Então está imbuído de todos juntos fazer, porque só um sozinho não dá conta, então a sociedade, eu quero frisar
nós temos hoje uma ferramenta importantíssima que é a internet, mas ela vem pro mal e pro bem. Então eu queria, assim, fala para os pais que fiquem atentos pela internet, que as crianças às vezes estão ali, não tá fazendo alguma coisa que o pai não tá sabendo, certo? A internet é perigosíssima nesse ponto aí da pedofilia. E agradecer você pelo elogio. É muito bom a presença, está sendo ótima a presença de vocês aqui, porque o apresentador aqui não está tendo que fazer pergunta, né? Vitinho, Antônio, né? Eu não estou tendo que fazer, porque continuam as perguntas aqui e nós vamos atender agora a Caldas Novas, a nossa hoje vizinha aqui, Caldas Novas, né? Cidade turística do nosso estado. Lá a Camila Pereira, ela diz aqui: hoje foi um dia muito bom aqui em Caldas Novas, também, pois teve toda uma semana especial para as crianças e adolescentes. Quer dizer, lá também, hoje um dia especial. Ela fala que a semana toda, mas o importante é o dia de hoje, né, Camila? Hoje, aqui em Orizona, foi realizada também essa belíssima campanha. Agradecemos a Camila Pereira de Caldas Novas. Quer falar alguma coisa, secretário? Vitinho. Primeiramente, eu quero agradecer, Camila, a participação. É isso aí, quando a gente interage com todo mundo para resolver os problemas, a gente às vezes resolve, às vezes não resolve totalmente, mas a gente vai amenizando esse sofrimento que é uma criança, ver uma criança sendo explorada. Isso nós não podemos aceitar, nem em Orizona, nem em Goiás, nem no Brasil, nem no mundo. E aí você, como está atento a isso aí, é uma pessoa também que pode ajudar. E obrigado pelo elogio, mas assim, já não vamos ficar por aí. E agradeço. Muito bem. Mais ouvinte aqui, o Toninho Gomes de Orizona. Parabéns à Prefeitura pela caminhada, mas vejo que tem que fazer mais palestras com as crianças e adolescentes. Está sugerindo aqui que tem que fazer mais palestras também. E está parabenizando a Prefeitura, né, como um todo, pela caminhada. Quem quer falar sobre a palestra aqui é a psicóloga Karine. Nosso ouvinte lá de Orizona, o Toninho Gomes. Ele está pedindo que faça-se mais palestras, né? Faça-se mais trabalho, como uma palestra, por exemplo, né? Nós podemos sim realizar as palestras, podemos organizar, eu e a outra psicóloga Camila, para a gente ir nas escolas conversarmos. Essa semana a gente organizou uma palestra para falar sobre a família, lá na Escola EFAORE. A gente também pode fazer toda essa palestra para conversar e conscientizar também a respeito do abuso sexual infantil e adolescente. Pedimos também a toda a população, sempre que souberem, não fiquem com medo, podem contar, vocês podem fazer denúncia e a gente tem que sempre ficar atento, porque é uma coisa que está, às vezes, até dentro da nossa casa. E é importante todo mundo ficar esperto, todo mundo ficar atento, porque é um papel de nós, como ser social, cuidar das nossas crianças e dos adolescentes. Muito bem. Tem mais? Sim, Antônio, pode falar. Esse assunto, ele é de tal forma agressivo para as crianças e adolescentes. Eu acredito que, claro que as crianças e adolescentes têm que ser orientadas para se proteger também. Mas eu acho que é muito importante fazer um trabalho de orientação com os profissionais da educação. Porque geralmente a criança violentada, ela vai ter sinais evidentes do que está acontecendo. E quem é que está de fato com muita atenção, pelo menos por 4 horas todo dia, são os professores, as professoras. Então, um professor, uma professora que conhece o seu estudante, seu aluno, percebendo que ele está um pouco recuado, que ele está triste, que ele está com pouco rendimento escolar, que ele modificou o seu comportamento, essa professora, esse professor tem que aproximar dessa criança e dialogar com ela para saber o que está acontecendo, se não tem alguma coisa, porque às vezes tem uma agressão física, a criança está sendo rejeitada pelo pai ou pela mãe, mas pode ser coisas mais graves, né? Como é o caso da violação a seu direito na sua integridade física, a questão do abuso sexual ou da violência e exploração sexual. Então, eu acredito que um trabalho que precisa ser feito com urgência é essa questão de interferir junto aos profissionais de educação. Uma outra questão que nós estamos enfrentando aqui em Orizona é que na hora que é constatado
esse problema, nós precisamos de ter um espaço para tirar a criança do espaço onde ela está sendo violada no seu direito. E nós ainda não temos uma casa de acolhida e de proteção. É um desafio para a prefeitura, é um desafio para o poder público organizar o espaço de acolhida. Porque muitas vezes o conselheiro tutelar chega na casa, percebe a situação, ou a assistente social, a psicóloga, e a promotora vai dizer, tira a criança desse meio, né? Leva para onde? Às vezes o judiciário quase obriga